Luigi Franciscon, o idealizador dos núcleos pentecostais Congregação Cristã no Brasil e outras 20 neopentecostais que ele fundou pelo mundo, era um pedreiro da maçonaria americana e fez questão de manter isso em segredo. Então, acho que já é o quarto vídeo que eu gravo para poder falar sobre o trabalho missionário desse homem. Inclusive, se você entrar no site oficial da Igreja Congregação Cristã no Brasil, você vai se deparar com duas inverdades sobre esse homem. A primeira é falando, que Deus mandou um dos seus servos sair da Itália, vir ao Brasil, fundar esse sistema religioso e que através dele salvaria um grande povo. Tudo mentira. Quando Luigi Franciscon saiu da Itália, ele era católico e não tinha fundado nenhuma denominação. Então essa é a minha refutação aqui, antes de eu falar sobre o envolvimento de Luigi Franciscon com a maçonaria. É a primeira mentira da CCB, saiu da Itália, Deus mandou ele sair da Itália, vinha ao Brasil. Mentira. Quando ele saiu da Itália, ele era católico. E a segunda mentira, que está no site oficial da CCB, é que Luigi Franciscon, quando ele veio ao Brasil fundar a CCB, ele não pertencia a nenhuma denominação. Bom, quando depois de muitos anos que Luigi Franciscon deixou o seu país de origem, ele passou por várias denominações. Ele era católico, depois foi para presbiteriana, aí depois ele viajou pelo mundo fundando várias denominações. Tem um vídeo aí na internet de um irmão falando sobre essa trajetória de Luigi Franciscon. Ele fala assim, Luigi Franciscon, ele foi pulando de galho em galho, Então, por causa que ele fundou várias denominações. É isso mesmo, ok? Então, meus queridos, Luigi Franciscon, infelizmente, esse homem, ele esteve bastante envolvido com a maçonaria americana. O que aconteceu para que Luigi Franciscon, o homem com cara de bonzinho, se envolvesse com os maçons? Meus queridos, vou tentar passar uma explicação clara para vocês aqui, mas é assim, toda vez que eu estou gravando um vídeo, surge barulho, para atrapalhar. Eu gosto que a mensagem seja clara, ok? Não gosto de ficar enrolando, não. Então vamos lá. Quando Luigi Franciscon saiu da Itália, ele era católico. Chegando nos Estados Unidos, ele fez amizade com dois pastores pentecostais que eram maçons. O nome deles é Michel Inardi. O primeiro é Michel Inardi e o segundo é o pastor valdecense Teófilo Gil, ambos maçons grau 33 do rito escocês. É aí que começa a história do envolvimento de Luigi Franciscon com a maçonaria americana. Quando ele fez amizade com esses homens, que eram pentecostais, eram pastores pentecostais e maçons, eles ficaram sabendo, inclusive esses homens, eles eram italianos também, pelo menos um deles era italiano. Eles ficaram sabendo que Luigi Franciscon trabalhava com mosaico, que é aquela profissão antiga de assentar pisos artesanais, vamos falar assim. Então esses homens logo conseguiram emprego para Luigi Franciscon. Luigi Franciscon, segundo relatos de um parente dele que deu entrevista aqui na rede social, conseguiu emprego de imediato na maçonaria americana. Luigi Franciscon trabalhou para a maçonaria americana por muitos anos, em 3 locais. São eles:
reformas de templos maçons. Esse é o primeiro. O segundo é reformas de jazigos em um cemitério maçom. E o terceiro é no hospital com o nome de Masonic em Oz. Eu tenho foto no meu blog lá, se alguém quiser ver. Então, meus queridos, esse homem ficou trabalhando muitos anos para a maçonaria americana, antes de fundar a igreja, se envolver com o pentecostalismo, vir trazer a graça para nós, né? Ele ficou trabalhando muito tempo lá com eles. E ele, segundo relatos de um parente dele que deu entrevista aqui na rede social, eu prefiro não falar o nome, para identificar, Luiz de Francisco se familiarizou tanto com os maçons que ele acabou, ele começou a frequentar as reuniões solenes lá nos Estados Unidos, nas lojas maçônicas, 3 vezes por semana. Os maçons também ensinaram um novo dialeto a Luiz de Francisco, um novo idioma, para ajudar ele a se estabelecer naquele local estrangeiro, né? Língua inglesa. Luiz de Francisco também foi doutrinado e batizado por maçons. Ele também foi iniciado como pedreiro da maçonaria nos Estados Unidos. De onde eu tirei essas informações? De alguns documentos, tem algum aí que eu já deixei disponível, tem outros que eu ainda acho melhor não divulgar, tem até foto lá, melhor não divulgar, isso aí, não estou mentindo, estou falando a verdade, e de uma entrevista que um parente de primeiro grau de Luiz de Francisco deu aqui nas redes sociais. Ele fala tudo isso que eu estou passando para vocês, tá bom? Tudo. Espera um pouquinho. Então, meus queridos, esse homem, Luiz de Francisco, ele trabalhou muitos anos para a maçonaria, virou um pedreiro dela, manteve sua filiação em segredo. Aí depois ele começou a fundar a igreja lá nos Estados Unidos, depois que se batizou lá creu e batizou, enfim. Aí ele abriu a presbiteriana, uma presbiteriana italiana. Não é essa do Brasil, é de outro ministério. Aí depois resolveu se desligar dela por causa do batismo dele. Por causa da forma batismal, o calor tá me fritando aqui. E aí aconteceu, em 1900, esse homem ficou trabalhando para a maçonaria mais de 6 anos. Ok? Acho que quase 10 anos ele ficou trabalhando para a maçonaria americana. O que eu não condeno. A dignidade do homem está no seu trabalho, não importa, ele podia até trabalhar no centro de Umbanda, eu não condeno ele por isso. A minha crítica, a minha indignação é com as mentiras desse sistema religioso. Gente, quanta mentira. Até hoje a CCB prega que Luiz de Francisco saiu do seu local de origem lá para fundar só a CCB, tudo mentira. Esse homem fundou mais de 20 denominações, no meu blog eu tenho a lista lá. Tem pessoas defendendo aí, falando, não, mentira, Luiz de Francisco fundou só a CCB e a Assembleia de Deus, a Assembleia Cristã na Argentina. Aí tem outros que vêm com tentar tampar o sol com a peneira, falam assim, não, a CCB aqui do Brasil é a mesma Assembleia Cristã na Argentina, só trocaram o nome. Ah, então, vamos cruzar, olha, isso aí tá parecendo Babel, confusão, né? Então, meus queridos, aí quando foi em 1906, para me finalizar esse vídeo, eu vou ficar explicando, passando detalhe não. Quando foi em 1906, aconteceu o avivamento da Rua Azusa, que muita gente conhece aí como o novo pentecostalismo americano, onde se reuniram pastores, missionários e homens de várias religiões. Aí o que aconteceu? Naquela época, hoje eu não posso falar isso, mas naquela época existia uma guerra centenária da maçonaria contra
a Igreja Católica, ou vice-versa. A Igreja Católica não gostava da maçonaria e perseguia ela, enfim. Vocês podem pesquisar no Google aí que vocês vão ver que essa informação é verdadeira. E naquela época lá de Luís de Franciscon, só existia a Igreja Católica naquela localidade. E a Igreja Católica usava do seu poder, da sua autoridade, para mandar tocar fogo e destruir, perseguir os pentecostais que se faziam culto, se reuniam em algum lugar. Perseguição. Então a maçonaria americana resolveu dar um checkmate na católica. O que ela fez? Depois daquele avivamento da Rua Azusa lá, a maçonaria, olha que jogada de mestre, né? Só que eu tenho que agradecer a maçonaria americana pela existência de mais de 30 mil denominações hoje. A maçonaria americana viu em Luís de Franciscon e naqueles homens que participaram do avivamento da Rua Azusa uma oportunidade de dar o troco para a Igreja Católica. Vou falar assim, brincar, dar o troco. O que ela fez? Vou falar o número que está no documento. A maçonaria americana escolheu 21 homens missionários, pastores, que participaram do avivamento da Rua Azusa para viajar pelo mundo pregando a Bíblia? Não. Pregando Jesus Cristo? Também não. Para fundar igrejas. Se hoje existe uma igreja em cada esquina, é graças à maçonaria americana. Luís de Franciscon saiu da Itália pobre, homem iletrado, pobre, e voltou rico. Ele ganhou milhões de reais para ele, é justo falar, ele e os pastores e missionários, para espalhar igrejas por várias partes do mundo. Quando eu comecei a investigar a CCB e descobri que Luís de Franciscon ele sozinho fundou mais de 20 denominações, eu sempre me perguntava, né, para que esse homem fundou tanta igreja? Qual o objetivo disso aí? A apostásia, proselitismo, o que ele queria com esse feito? Aí, hoje eu entendo que cada igreja que ele fundava, ele era remunerado, ganhava dinheiro, ficou milionário. Ele, não só ele. Outra coisa, quando Luís de Franciscon foi para os Estados Unidos, segundo relato, um testemunho de um parente dele, que deu uma entrevista aqui na rede social, todos os pastores missionários daquela época eram maçons. Então, os homens que viajaram junto com Luís de Franciscon para o Brasil, Argentina, Chile, várias partes do mundo, todos eles eram maçons. Então, todas as denominações que existem hoje, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregação Cristã, todas foram, praticamente, posso dizer, foram fundadas por maçons. Quando eu falo que Luís de Franciscon era um pedreiro da maçonaria, muita gente se ira, muita pessoa fica irado. Inclusive, pessoas que nem falavam comigo de outros canais, comentar aqui em alguns vídeos meus anteriores que eu toquei nesse assunto, pelo amor de Deus, Luís de Franciscon era o legítimo servo de Deus. Ninguém aqui está dizendo que ele não era servo de Deus. Ok? Os irmãos os dois pastores que ele encontrou lá nos Estados Unidos, quando ele migrou, também eram servos de Deus, mas também servos da maçonaria. Ok? Fique claro isso nesse vídeo. Não só eles, mas toda a elite. Porque a maçonaria protegia eles ali. Tá bom? Então, meus queridos, Luís de Franciscon ficou milionário graças ao pentecostalismo americano. E para fechar esse vídeo, né, vou falar o último desejo de Luís de Franciscon assim que ele viesse a falecer. Como esse homem ganhou muito dinheiro com a fé do povo, ficou milionário, né? Entrou para a história do pentecostalismo americano, ficou milionário, ficou podre de rico. Ele
no seu testamento, ele deixou um último pedido. Vou revelar agora, você não sabe. Eu falei em vídeos anteriores, acho que eu já falei. Ele pediu que assim que ele falecesse, metade da sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, para que esse dinheiro fosse comprado vários exemplares de Bíblias e distribuídos gratuitamente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar. Olhando assim, essa ideia de Luiz, fica a impressão, poxa, esse homem era um legítimo servo de Deus. Então, não era mais bonito ele... Bom, a Bíblia não enche barriga, né? Então, mas assim, eu queria falar isso. Não era melhor esse homem ter fundado uma ONG com a fortuna que ele ganhou, o pentecostalismo? Ok? Então, meus queridos, depois que ele ficou rico, ele ainda voltou lá no seu local de origem e fundou denominações por lá. Além de fundar a congregação cristã aqui, mais 20 neopentecostais pelo mundo. Depois disso, segundo que eu estava lendo no documento, ele voltou à Itália, pregou para os seus parentes lá, seus vizinhos, seus parentes, e abriu novas denominações lá, mas não era congregação cristã não, é outras denominações com placas e doutrinas diferentes. Acho que ele achou divertido, né, essa brincadeira, né? Vou brincar com a fé do povo, vou ficar rico, milionário, entrar para a história, tá bom? Acho que esse homem, olha, tá dando gargalhada na nossa cara, né? Quer dizer, o parente dele deixa claro isso aí, que ele virou um pedreiro da maçonaria. Outra coisa para fechar esse vídeo. Tem pessoas aí, quando eu toco nessa ferida de falar sobre a verdadeira biografia do maçom Luigi Franciscon, um pedreiro da maçonaria americana, quando eu toco nesse assunto, aliás, depois que eu toquei nesse assunto, teve pessoas que gravou vídeo aí, mandando em direta para mim. A pessoa não fala meu nome, mas a carapuça serviu. A pessoa tenta defender o trabalho desse missionário, né? Tenta usar um novo tipo de argumento, né? Uma história aí, paralela. E ainda fala assim, teve youtubers aí que são oportunistas. Eu não sou oportunista. Tá bom? Vou responder esse vídeo. Eu não sou oportunista. Eu nunca pesquisei, vocês sabem que eu pesquiso o pentecostalismo americano há mais de 20 anos, né? Eu falei para vocês, né? Desde a troca do presidente de 2001. Então eu sempre pesquisei o pentecostalismo, quem foi Luigi Franciscon, mas nunca me veio a ideia que esse homem era um pedreiro da maçonaria. Meus queridos, olha, gratidão, minha gratidão para a pessoa que trouxe essa informação aqui para essa rede social. Infelizmente, esse parente de Luigi Franciscon que deu essa entrevista faleceu 3 anos depois dela, né? Mas assim, eu tenho um vídeo. Então, essa pessoa que fica me chamando de oportunista, eu não sou oportunista. O canal, eu estou apenas granjeando o meu ministério de atalaia. É justo as pessoas saberem quem foi Luigi Franciscon. Se bem que tanto fanatismo religioso nessa igreja, que eu acho que isso aí as pessoas nem se importam mais, né? Tá bom? Surgiu uma foto de Luigi Franciscon na sala da sua casa assistindo TV. Eu vinculei essa foto, gravei vídeo falando sobre ela. Sabe os impactos que isso teve na fé dessas pessoas? Nenhuma. Foi a mesma coisa que nada. Por isso que eu não disponibilizo o vídeo que eu tenho aqui e alguns documentos. Eu tenho foto de Luigi Franciscon, você não faz nem ideia aí. Tá bom? Um dia, quem sabe, né? Quem sabe divulga, mas não sei, acho que não vai ser.
Não adianta. Quando chegou a informação aqui na internet que Luiz Franciscon era um pedreiro da maçonaria, que eu gravei vídeo aí, também teve pessoas comentando, né? Pra mim tanto faz se ele era maçom, isso não faz diferença. Então, pra mim também tanto faz, só que, assim, a credibilidade desse sistema religioso, né, já não é a mesma coisa, pra mim. Ok? Tá bom? Meus queridos, vou encerrar. Essa camisa aqui é muito quente. Forte abraço, até mais.